Domingo, 14 de abril de 2024, 112 anos do Santos Futebol Clube. Eu acho que estou gravando este vídeo no momento adequado, porque eu pensei, sendo bem sincero com vocês, como o dia em tese está livre, né, porque o Santos infelizmente não joga este ano a Série A do Campeonato Brasileiro, então o campeonato começou e a gente só vai jogar pela Série B no outro final de semana. Pensei em deixar um conteúdo programado para entrar no primeiro minuto do domingo 14 de abril de 2024, mas os meus, digamos assim, guias que me inspiram a escrever, a falar, a reportar, a fazer o meu trabalho como jornalista, acho que alguém soprou no meu ouvido e falou assim, espera um pouco que ao longo do domingo vai ter talvez mais subsídio para poder falar sobre o aniversário do Santos. E realmente teve, porque assim eu podia fazer aqui uma explanação épica daquelas que a gente gosta de fazer, né? Falando do nosso orgulho, apesar de ter perdido há uma semana atrás o título paulista, apesar de estar na segunda divisão. Podia fazer aqui um vídeo meio que de autoajuda, mas eu fiquei pensando que talvez não fosse a hora de fazer isso. Não agora, eu já fiz, posso fazer no futuro novamente, mas a reflexão de hoje ela precisa ser baseada em alguns critérios, como comparações e experiências do dia, do domingo especialmente, e do fim de semana, este do aniversário do clube. Eu até peço licença aos nossos apoiadores, não vou colocar as logomarcas aqui no vídeo, estão lá na thumbnail, a 1xBet, que é naming rights do canal, Vila Unitar Premium Beef, a Arte do Bom Churrasco, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, também a Exatec Informática, porque enquanto me vinha a inspiração para gravar esse vídeo, para falar do aniversário do Santos e começar a ligar os pontinhos que me fizeram criar uma linha de raciocínio para agora, eu imaginei que talvez fosse o ideal ser mais direto com vocês neste domingo. Começar dizendo o seguinte, para mim é muito claro que o Santos ele precisa ter, apesar de eu entender que o futebol ele não é um meio para pessoas que se inspirem aí na Madre Teresa de Calcutá e no Gandhi, precisa ter uma certa malícia, precisa ter um certo jogo de cintura, precisa ter uma certa correria política. Eu sei de tudo isso, né? Não é um ambiente, digamos assim, para gente ingênua. O futebol não é. A ingenuidade ela fica apenas das quatro linhas para fora. A ingenuidade é do torcedor, que acredita que o dirigente, muitos dirigentes, né, nos clubes mundo afora, estão preocupados apenas com a instituição, não estão preocupados com seus interesses pessoais. Quantos e quantos dirigentes vocês não viram aí que se lançaram para a política, fizeram os seus torcedores votarem neles para que eles fossem prefeito, deputado, enfim, esse negócio todo, né? Então muitos vivem o clube com outros interesses, né? Políticos, partidários, financeiros, né? A vaidade, que também é um pecado capital, muito por conta da vaidade de muita gente. Clubes acabam decrescendo. Aconteceu com o Santos, eu acho que muito do que aconteceu com o Santos foi incompetência, foi vaidade. Não posso afirmar que em algum momento houve dolo, né? Pode ser até que tenha havido, mas eu não sei dizer, para que a gente chegasse na situação que a gente chegou agora. Então, assim, as pessoas que vivem o clube, elas precisam estar sempre imbuídas de um espírito maior. Elas precisam, porque tem muita gente que vive o ambiente do clube que primeiro não torce para o Santos, começa por aí, que vem na possibilidade do Santos estar bem uma chance de ganhar dinheiro. Então, assim, para esses não tem sentimento. Então, quando alguém que se coloca à disposição do clube fala que está lá por sentimento, por amor ao clube, é quase que inadmissível que essas pessoas tenham um comportamento que não seja condizente com o amor que elas dizem ter pelo clube. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo que no presente
o Santos não precisa de nenhum presente. Não precisa ganhar nenhum presente agora, de 112 anos. Nem o Santos, nem o seu torcedor. Ele precisa plantar uma semente de seriedade, de profissionalismo, de verdadeiro amor pelo clube, para que os presentes venham, talvez no aniversário de 113 anos, de 114, de 115, por aí vai. Por quê? Porque é preciso ter um profissionalismo extremo. O Santos chegou na situação que está por uma absoluta falta de capacidade das pessoas que estão no clube. Ninguém foi culpado fora do Santos pelo que aconteceu. Todos fomos culpados. Quem faz conteúdo, quem torce, quem é sócio, quem é dirigente, quem dirigiu o time, quem jogava no time, todo mundo foi culpado disso. Mas a gente precisa ter uma clara visão de que as coisas precisam mudar. Eu até vi neste domingo, por exemplo, o Santos lançou lá as novas camisas e tal, bacana. Teve os fogos na madrugada, eu vi aqui da minha janela. As manifestações dos sites de outros clubes, em rede social, né, jornalistas, enfim, até treinadores, né, como o Jorge Sampaoli, por exemplo, né, que agora, que está em baixa, resolveu fazer uma postagem, ele que depois processou o Santos, né, por conta da administração do senhor José Carlos Pérez, ele resolveu fazer uma postagem falando sobre o Santos. E eu me lembro que quando o Sampaoli teve para sair, estava a pique de sair, eu disse assim, olha, se esse cara entender o que é o Santos, ele entender o que é a instituição e o que ele pode, se ele ficar aqui, se ele comprar a ideia do amor que o clube tem, a torcida demonstrou por ele, se ele sentir a reciprocidade disso, mesmo que ele não tenha no começo a chance de ganhar muita coisa, mas ele vai desenvolver um bom trabalho. Não adiantou nada eu falar, porque quem sou eu também na fila do pão para influenciar a opinião de algum dirigente ou de algum treinador. Mas hoje eu tenho clara a visão de que se ele tivesse sido um cara com uma postura, eu estou só dando exemplo porque eu vou chegar em outros, tá? Se ele tivesse sido um cara com uma postura humana diferente, como foi o Vojvoda no Fortaleza, que já teve proposta para sair e que não saiu, e que, aliás, estreou no campeonato, eu dei aqui nos palpites, eu achava que o Fortaleza ia ganhar do São Paulo e ganhou, né? Se ele tivesse sido um pouco do que o Vojvoda fez em termos de caráter, de reciprocidade, de amor pelo clube, talvez o Sampaoli estivesse no Santos até hoje e tivesse ele, talvez, na condição que o Abel Ferreira detém no Palmeiras. Porque o Santos jogou muito bem com o Sampaoli. O grande problema dele era o relacionamento, era algumas atitudes dele, da comissão técnica dele. Ou seja, o Santos ele precisa trazer profissionais que tenham qualidade, que tenham capacitação, mas precisam também ter esse real interesse de se entregar à alma do clube, de se conectar com a energia vital do clube. Então, vejam, talvez o melhor técnico que o Santos teve nos últimos anos no aspecto de fazer o time jogar bem, bonito, para frente, do jeito que a gente gostava, vice-campeão brasileiro, não teve a visão e o sentimento que o Abel Ferreira tem no Palmeiras e que o Vojvoda tem no Fortaleza. Por que não teve? Porque o Santos não soube trabalhar com ele esse aspecto, o Santos não soube convencê-lo do contrário, ou seria impossível convencê-lo do contrário? A mesma coisa vale para outros tantos profissionais, né? Você vê aí, por exemplo, o jogador Breno Lopes, né? Estou aguardando os reforços aí que a diretoria deve anunciar nas próximas horas. Breno Lopes, o cara prefere ser reserva do Palmeiras do que jogar no Santos, é isso? Então, é a mesma coisa do tal de Ademir, ponta do Bahia. Que nunca mais alguém fale no nome desse cidadão. Que nem o tal de Rossi, do Vasco, que especularam depois de mandar dedo para a torcida do Santos. Vejam como alguns profissionais são burros. Desculpa falar, são burros. A ponto de fecharem uma porta num clube gigante como o Santos. Jogadores, né? É difícil encontrar esse caráter no futebol brasileiro hoje em dia? É. E até no futebol sul-americano. Mas é preciso ser resiliente. E é preciso dar exemplo. A gente precisa trazer o caráter para dentro do campo, para dentro das comissões técnicas, né?
E precisa ter gente assim dentro do clube, sempre. Aí eu vou fazer uma conexão com o que aconteceu neste domingo lá na Europa. Para dizer para vocês que apesar de ser um domingo de um aniversário muito estranho do Santos, porque fui à academia, passei pela Praça da Independência e fiquei pensando assim, cara, se o Santos tivesse ganho o Campeonato Paulista e não era tão difícil assim de ganhar, eu fico imaginando como seria este domingo de aniversário do clube, que o memorial está aberto, né? Mas tem lá uma taça de vice-campeão para você olhar. E desculpa, eu não vou olhar uma taça de vice-campeão, nem vou tirar foto com ela. Pode ser significativa, da reconstrução, não sei o que, mas eu não. Cada um tem um jeito de encarar as coisas. E ao memorial para ver taça de vice, não. Podia ser a taça de campeão. Você imagina como ia estar aquilo hoje. Como ia estar a cidade hoje, uma semana depois do aniversário, uma semana antes de estrear na Série B com o Santos campeão. Aliás, é um domingo em que o Santos faz aniversário, em que nós não jogamos, porque vamos atuar na Série B e porque também perdemos o título do Campeonato Paulista. O que poderia ser muito diferente se nós tivéssemos trabalho de continuidade, que um presidente que saísse deixasse para o outro um legado positivo, e nenhum deles fez isso nos últimos anos, né? Ou um treinador que viesse e ficasse 2, 3, 4 anos trabalhando aqui, né? Também não aconteceu. Espero que com o Carille aconteça e que ele também demonstre algumas evoluções. E aí eu estava dizendo que esse era um domingo que me traz um sentimento um pouco estranho e que eu mudei de leve quando eu cheguei em casa e estava vendo na televisão, no Sport TV, o Bayer Leverkusen sendo campeão, um clube que vai completar 120 anos agora em junho, ou julho, até deixei anotadinho aqui, um clube que vai completar no dia 1º de julho 120 anos, fazendo uma festa maravilhosa, porque acabou de conquistar pela primeira vez o título de campeão alemão. Primeira vez, um clube de 120 anos. E meteram 5-0 no Werder Bremen. Aquele estádio que eu olho e vejo a Vila Belmiro reformada, que muita gente acha que é pouco, 30 mil, a Bayer Arena, que é o estádio do Bayer Leverkusen, cabe em 30.200 pessoas. E as pessoas não entenderam ainda que o desafio não é ter um estádio de 40, nem 60 eu nem falo porque isso é um absurdo completo. É coisa de gente desconectada da realidade. O estádio de 40, se pudesse, ótimo, mas se tiver o de 30, o desafio é manter o de 30 sempre lotado. Vocês viram o São Paulo no Morumbi? Quanto deu de público, um estádio para 60 mil pessoas? Não deu nem metade da capacidade do público. Ou deu metade, um negócio assim. O que adianta ter um estádio de 60 mil, você não vai botar 60 mil todo jogo, você vai ter prejuízo, né? E o Bayer tem lá a Bayer Arena com 30 mil. Quem viu o jogo e o povo invadindo no quarto gol, a festa que foi, as crianças, os caras, os marmanjos, tudo chorando, né? E eu pensando assim, pô, imagina os velhos, né? Os caras que torcem há 50, 60 anos para o mesmo time e viram a equipe ser campeã, sabe quando? Levantar a taça, hein? O Bayer Leverkusen. Uma Copa da UEFA em 87, 88. A segunda divisão do campeonato alemão em 78, 79. E o seu título mais recente, a Copa da Alemanha de 92, 93. Ou seja, os caras não levantavam um troféu há 31 anos. O do campeonato alemão nunca eles tinham conquistado. Conquistaram pela primeira vez. Pela primeira vez, né? E chegaram um ano na final da Liga dos Campeões, perderam, né? Na temporada 2001, 2002, perderam para o Real Madrid a decisão por 2-1. O máximo, então, que o Bayer Leverkusen, que é um time centenário, fez na sua história, foi ganhar uma segunda divisão, uma Copa da UEFA e uma Copa da Alemanha, que é o nosso equivalente aqui à Copa do Brasil. 101 anos para ganhar um campeonato. E num estádio com 30 mil lugares, uma festa maravilhosa. E os caras vão lembrar eternamente do 14 de abril, a data em que eles foram campeões, né? E certamente houve resiliência, e certamente houve trabalho de um técnico espetacular que é o Xabi Alonso, que até já recusou o Liverpool, onde ele jogou, para ficar mais um tempo lá,
porque ele tem uma meta de vida de trabalhar no Real Madrid, né? Mas ele podia já ir para o Liverpool, mas não foi. Demonstrou caráter, vai jogar a Liga dos Campeões pelo Bayer Leverkusen no ano que vem, na próxima temporada, melhor dizendo. Então, é esse tipo de coisa que eu quero ver no Santos. É o torcedor podendo viver uma experiência como essa de novo, porque o tempo está passando e as nossas experiências só são de sofrimento nos últimos tempos. É vice paulista, é vice brasileiro, é vice da Libertadores, foi vice mundial lá atrás também, né? Isso traz sofrimento, isso espanta o torcedor. Rebaixamento, campanhas pífias, né? Toda hora prejudicado por arbitragem, nada mudar nesse aspecto. Isso cansa o torcedor, né? Tem que haver uma balança, um equilíbrio. A gente sabe que não vai ganhar tudo e durante a nossa vida esportiva a gente vai mais perder do que ganhar, é natural. Mas é preciso ter essa balança, você precisa ganhar de vez em quando para fazer o torcedor respirar. A pergunta é, nós aguentaríamos durante 100 e tantos anos 3 títulos, como o Bayer Leverkusen aguentou, e ganhou o 4º título oficial agora, né? Uma Copa, uma segunda divisão, um torneio continental, mas de segundo escalão, que é a Copa da UEFA, e agora campeão alemão, né? Então, assim, muitos times na Europa provam que, alguns que têm investidor, outros não, que com o trabalho, com seriedade, com profissionalismo, com gente séria dentro do clube, com gente que agrega, por exemplo, você traz alguém para tal setor, você fala assim, porra, esse cara aqui está vindo comandar tal departamento, mas ele estudou, ele ficou um tempo na Europa, ele ficou um tempo em outro lugar, ele trabalhou em outros clubes, ele está chegando com uma expertise, assim, fala, cara, esse cara aqui é ótimo, ele vai ajudar pra caramba. Não adianta trazer os amigos aqui dos bairros da cidade para tomar conta de certas situações dentro do clube. No Santos, tá? Tem problema de ser do bairro? Não, mas tem que ter um currículo. O cara fez um curso disso, daquilo, foi estudar e tal, esse, aquilo, aquilo. A gente precisa se livrar desse tipo de coisa. Porque senão, como está todo mundo se profissionalizando, como está todo mundo se organizando, como é que a gente vai concorrer? É o que eu tenho falado aqui há muito tempo. A gente precisa melhorar nesses aspectos. O fora de campo é muito importante. Tão importante quanto dentro de campo. Você vai olhar o time do Bayer Leverkusen, por exemplo, tem lá tem ótimos jogadores, mas o craque do time é o treinador, né? Então, o Santos começa a sua jornada na Série B no próximo fim de semana, provavelmente no sábado. Depois que passar a Série B, em 2025, com Neymar ou sem Neymar, com dívida ou sem dívida, com a Vila em obra ou não, jogando no Pacaembu ou não, a gente precisa começar a rever conceitos no clube. Eu sei que algumas situações elas são emergenciais, elas são para jogar um pouco de água na fervura, para baixar certas temperaturas, para se poder gerenciar algumas condições, mas não dá para se aceitar tudo, porque foi com base nesse tipo de comportamento, né, que o Santos chegou na condição que chegou. E deposita-se uma esperança muito grande na gestão do Santos neste momento, que ela possa reverter um quadro e entregar para futuros gestores um Santos melhor. Então, este Santos melhor nascerá em 2025. Ele está em processo, como a gente tem dito, de reconstrução. 2024 é um ano de reconstrução. O time é muito melhor do que era do ano passado. Eu continuo com uma dor no coração porque dava para ter ganho o Campeonato Paulista, mas não ganhamos, infelizmente. O nosso aniversário de 102 anos seria muito diferente, mas que fique o exemplo do Bayern, né? A resiliência do Bayern, o trabalho que foi feito lá, porque em termos de nome, em termos de marca, o Bayern é infinitamente menor do que o Santos. O Leverkusen tem nem comparação com a história, com o que significa o Santos para o futebol mundial e o Bayer Leverkusen. Então, se eles que não têm a marca que a gente tem, conseguiram viver o domingo que eles viveram agora, depois de mais de 100 anos,
Por que a gente não pode vivenciar uma experiência dessa? Aliás, o Velo Clube de Rio Claro, né? A gente está falando de períodos enormes sem ganhar nada. Os caras voltaram vão voltar a jogar o Campeonato Paulista depois de 45 anos. Isso que eu disse aqui uma vez, eu não lembro qual foi o último dia que eu não me lembro de ter visto esse time jogar contra o Santos no Campeonato Paulista. Há quanto tempo? Né? Olha quanto se espera. É claro que eu não quero esperar 100 anos, nem 40 e tantos anos. Eu não sei se é possível aguentar mais 2 anos sem ganhar nada. Dentro da gestão do Marcelo Teixeira, não ganha nenhum Campeonato Paulista. Eu sei que é difícil, que a situação não é simples. Mas a gente precisa ganhar logo para tirar esse peso, para poder reconstruir. Vai ter o CT em São Vicente para 8 campos. Vamos agilizar isso aí. Vamos agilizar. Se demorar muito... É o que eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Vamos com 5 campos mesmo. Ou vamos com 4, vamos com o que der. Depois a gente corre atrás de outro. Dá para fazer o estádio para 40 mil? Vamos. Aonde? Em Santos? Em São Paulo? Vamos. Se não der, vamos com a Vila para 30 mil mesmo. A gente precisa se mexer. Essa energia do clube precisa ser movimentada. Velhas estruturas precisam ser desconstruídas. É preciso, já que o Santos caiu, é preciso implodir o velho para dar lugar para o novo. E a Vila Belmiro, ela é um exemplo, e não a vila em si, mas o que ela pode vir a ser, né? A gente precisa implodir principalmente as velhas ideias, as ideias arcaicas, as ideias de gente que trata o Santos como se fosse algo que pudesse ser tocado de qualquer jeito, na base do vamos ver como a gente vai fazer. Então, eu tenho esperança, eu tenho fé, sempre tive. Eu tive fé e esperança com o Pérez, eu tive fé e esperança com o Rueda. Como eu não vou ter com o Marcelo Teixeira, que já ganhou no Santos, né? Que já conquistou pelo clube, que já foi presidente, inclusive, em períodos muito difíceis da história do Santos. Então eu tenho fé, tenho esperança que essa diretoria possa fazer melhor, né? Ela precisa arrumar algumas coisas? Precisa arrumar algumas coisas. Porque, como dizia um amigo meu, eu não sou inimigo de ninguém, né? Não sou inimigo de mim. Tem gente que não gosta de mim, gratuitamente, porque eu falo o que eu devo falar. Porque eu sou sério, porque eu amo o Santos, né? E porque eu torço para o Santos. Então, tem gente que não gosta de mim só por causa disso. Mas eu não sou inimigo de ninguém. Mas um amigo meu dizia assim, é melhor ter um inimigo verdadeiro do que um amigo falso. A quantidade de puxa-sacos que existem no futebol, de gente que dá tapa nas costas e que diz que está tudo bem, isso é um enorme prejuízo para qualquer instituição. Mais vale alguém que abra os olhos das pessoas e faça a crítica construtiva e diga, olha, não está certo fazer isso. É melhor fazer de outra forma do que simplesmente ficar essa horda de bajuladores dizendo que está tudo bem. Às vezes não está tudo bem. Às vezes não está tudo bem. E por isso o Santos chegou nessa condição, por conta principalmente dos seus 4 últimos presidentes, que também tinham uma horda de bajuladores que diziam que estava tudo bem. Então, parabéns ao Santos. Obrigado pelas alegrias ao longo desta minha vida como torcedor. Obrigado pelo fato de ter feito o futebol fazer parte da minha vida e ter me levado a um banco de faculdade para ser jornalista, para acompanhar futebol, apesar de que hoje eu acompanho muitas outras coisas, inclusive o Porto é a grande novidade, a indústria da minha vida profissional, mas se não fosse pelo futebol e pelo Santos especialmente, e até um pouco a seleção brasileira lá no começo, eu não seria o que eu sou, né? Então eu agradeço enormemente ao Santos por tudo que fez por mim, pelas alegrias e por me tornar mais forte, porque é nas derrotas que a gente aprende a ser forte, no esporte e na vida. O esporte ele é um exercício para a vida, o futebol é um exercício para a vida. Se você supera, você fica na fila como eu fiquei, a minha geração, sem ganhar campeonato, e você vive um momento especial como a gente viveu, em partes, né? 97, 98, mas a explosão de 2002, a gente aprende a ser melhor. Eu agradeço ao Santos por isso. E eu quero retribuir dando boas ideias, fazendo boas críticas que possam ajudar o clube de alguma forma. É um amor que a gente não sabe descrever por uma instituição, por um clube que não é a Vila, que não é a camisa, é tudo e não é ao mesmo tempo. É a Vila, é a camisa, é o escudo, é a torcida, mas é um sentimento. Torcer para um clube, amar um clube como a gente ama o Santos, vai muito mais, é muito maior do que ter um espaço físico onde se joga futebol, ter um escudo, ter uma bandeira.
também é isso, mas é muito mais do que isso. Então, o meu desejo neste domingo é que este dia seja de reflexão e que sirva de exemplo para os santos. No ano que vem, ter a certeza de que precisa comemorar seu aniversário de uma outra forma, os 113 anos de uma outra maneira, né? Quem sabe numa outra condição. É o que eu torço, é o que eu desejo realmente, né? É que a presidência do Santos, a diretoria do Santos, a comissão técnica, os jogadores especialmente, esses que permaneceram para a disputa da Série B, esses que estão chegando agora, os meninos da base que estão subindo, que todos entendam realmente o lugar onde eles estão. Porque o tempo passa muito rápido, né? A carreira deles voa, nós aqui enquanto torcedores permanecemos décadas ao longo das nossas vidas acompanhando o clube, nas alegrias e nas tristezas, mas para estes profissionais que fique realmente essa condição de entendimento de que é preciso ter o máximo respeito pelo solo sagrado onde eles pisam, pela camisa que eles representam. E que eles façam a obrigação deles, que é devolver o Santos para a primeira divisão no ano que vem, e se possível, em janeiro, porque eu acredito num trabalho de continuidade, se esse time foi forte para disputar o Campeonato Paulista deste ano, eu quero crer que ele estará mais forte ainda para disputar o Campeonato Paulista do ano que vem, para a gente ganhar o Campeonato Paulista. E se ganhar o Campeonato Paulista, tem todas as condições de ganhar a Copa do Brasil e de fazer um Campeonato Brasileiro digno ao ponto de buscar uma vaga na Libertadores. Se o Neymar voltar mesmo, no meio do ano, se isso acontecer, esse seria talvez o nosso grande presente, o Santos briga pelo título também do Campeonato Brasileiro. É um sonho. Num dia como hoje, sonhar não custa nada. Mas não se pode só sonhar. Precisa trabalhar para isso. O sonho é o que nos motiva a buscar o objetivo. Quem não sonha, não busca o objetivo. Mas não adianta só sonhar. Precisa trabalhar por isso. Que isso esteja claro na mente de todos no Santos Futebol Clube. Parabéns ao Santos. Muito obrigado. 112 anos por tudo. E a vocês que sempre estão aqui prestigiando o nosso trabalho no Canal 10. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.